Durante os últimos meses, a Unimed tem desafiado você a mudar um hábito e encontrar a sua melhor versão. O novo coronavírus apareceu e vamos precisar do esforço de todo mundo. Por isso, a gente tem um novo desafio até tudo voltar ao normal. Fique o máximo possível em casa. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed. Durante os últimos meses... Já notou que o dia é pequeno para tudo que você quer fazer? Você quer tempo para fazer tudo ou até para fazer nada? O que você faz com seu tempo é só da sua conta. Mas dar mais tempo para fazer o que mais gosta, isso sim é da nossa conta. Com o Banrisul Digital, a sua empresa autoriza operações, faz cobranças, pagamentos, transferências, investimentos e até deposita cheques. Tudo rápido e seguro. Banrisul Digital, tudo no seu tempo. Há mais de 20 anos, o Badesul dá valor para iniciativas que colaboram com a inovação. Dá valor para quem acredita na sua própria força, para quem empreende, investe e trabalha pelo crescimento do nosso estado. É por isso que no Badesul existem oportunidades para todos os tamanhos de empresa, para o agronegócio e para o setor público. Badesul, a gente dá valor para o Rio Grande crescer. Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Novas façanhas. Há mais de 20 Icatu Seguros é a maior seguradora independente do Brasil em vida, previdência e capitalização. Incentivamos milhões de pessoas a buscar proteção e a planejar um futuro ativo e seguro. Nossos produtos estão disponíveis em todo o território nacional através de diversos parceiros comerciais e corretores credenciados. Conte com a segurança de quem administra e protege o dinheiro de muita gente. Gente que sabe que o futuro começa hoje.
Boa tarde, mais uma vez estamos aqui juntos, realizando o nosso Tá na Mesa online, uma live que hoje traz figuras incríveis, pessoas de grande referência no Rio Grande do Sul, nosso querido Fernando Schiller, e também a nível nacional. A gente foi lá para o Rio de Janeiro, convidamos Carlos Pereira para nos acompanhar nesse momento. Eu encontrei o Fernando Schiller no início de março e nós estávamos falando justamente sobre a PEC emergencial, falando sobre o ano que seria muito promissor com relação a todas as reformas. Falávamos também sobre as questões políticas e, de repente, estamos nós inseridos nessa grande crise. Uma crise, né? Não se pode dizer que é uma crise política, mas que tem alguns atores também que estão sendo protagonistas nesse momento, mas uma crise econômica na qual todas as nossas empresas estão inseridas. Então, esse nosso Tá na Mesa de hoje vai proporcionar uma grande reflexão, especialmente nesse momento em que nós estamos nos encontrando, né, através de uma tela, e as redes sociais hoje, elas funcionam muito como uma forma, né, das pessoas se comunicarem, e a gente vê muito amor, ódio, uma rebeldia muito grande e um radicalismo. Radicalismo de esquerda, radicalismo de direita, e a gente percebe que as pessoas elas estão sedentas por opiniões que, de fato, sejam importantes para esse momento. Então, eu queria agradecer aos nossos patrocinadores do Tá na Mesa, o Badesul, o Banrisul, a Icatu Seguros, o Sergues, Rio Grande Seguros e Previdência, a Safe Web, a Unimed Federação do Rio Grande do Sul e o Wilson Sons, Unidade Tecom Rio Grande. Também nós temos o apoio institucional da Colombo Estruturas para Eventos, a Dinamize, Eventize, o Grupo Ilex, Imob, Onda Web, a Procempa, Seletos e VH Áudios Visuais. E também a parceria da imprensa do Rio Grande do Sul, o Correio do Povo, o Jornal do Comércio, o Sul, Rádio Guaíba, Record TV Rio Grande do Sul, Rede Bandeirantes, Rede Pampa e o SBT. Hoje estão conosco, como eu fiz referência inicialmente, nesse nosso Tá na Mesa, os dois cientistas políticos, pessoas que têm um grande renome no Brasil e que nos dão a honra por aceitarem o nosso convite para esse momento de debate sobre o Brasil e sobre o futuro. Fernando Schiller e Carlos Pereira. Muito obrigado por vocês aceitarem esse nosso convite. E nós vamos iniciar, então, ouvindo o Fernando Schiller. Na sequência, nós vamos ouvir o Carlos e, de imediato, vamos fazer um debate. Porque eu entendo que esse é um momento muito rico em que a diversidade de opiniões também é importante para que nós possamos entender o cenário no qual estamos inseridos. Então, Fernando, seja muito bem-vindo e obrigado, né, por estar conosco, tu que és uma pessoa tão querida aqui no Rio Grande do Sul. Obrigado, Simone, obrigado pelo convite da Federação, uma entidade pela qual eu tenho grande apreço e a ti também, Simone. Um grande prazer estar em companhia aqui do Carlos Pereira, da Fundação Getúlio Vargas do Rio de Janeiro. É uma referência na ciência política, com quem eu tenho aprendido muito, tenho oportunidade de dialogar sobre a vida brasileira, de uma maneira geral, né? Vamos lá, algumas caracterizações muito rápidas, inclusive de debates que a gente já vem fazendo, né? O Brasil vive uma situação de instabilidade política. Nesse sentido, o Brasil não é um país isolado no mundo. As democracias hoje são instáveis, não é? Elas têm um grau de estabilidade bastante acentuado. Nós temos esse novo fenômeno da internet, a Simone mesmo colocou aqui, quer dizer, a erupção de amores e ódios, polarização, tribalização, todas essas características novas que são, por um lado, positivas, na medida que são a expressão da opinião das pessoas, não é? Hoje, cada pessoa é potencialmente um meio de comunicação. Isso produziu uma enorme
democratização. Os índices, eu estava vendo um relatório da Freedom House, certamente o Carlos conhece, sobre qualidade da democracia, disseram o item que mais, vamos dizer assim, pela avaliação da Freedom House, tá? Eu não estou aqui questionando se ela está correta ou não, mas o item participação política nos últimos anos foi um item que, digamos, mais cresceu na avaliação positiva da democracia. Há outros itens que declinaram, segundo a avaliação da Freedom House. Então, quer dizer, você tem uma explosão de participação política, e isso, obviamente, causa mais barulho, mais instabilidade, né? Mais radicalidade. Ainda, eu diria que a ciência política ainda não conseguiu aprender exatamente qual é a dimensão do impacto que isso tem sobre a democracia, né? Há muita, eu já escrevi vários ensaios sobre isso, há muita pesquisa sobre isso. Quer dizer, nos Estados Unidos, por exemplo, há pesquisas que mostram claramente um crescimento da polarização política, ou seja, uma diminuição da capacidade de diálogo entre as forças políticas, né? Isso vem acontecendo. Há esse fenômeno relativamente novo, que são o chamado populismo eletrônico, né? Então, você tem personalidades políticas que surgem na vida pública, têm sucesso eleitoral, vamos dizer assim, por fora do sistema partidário. O presidente Jair Bolsonaro é um caso desse. Aqui não entro no mérito se isso é bom ou ruim, eu estou dizendo, é um fenômeno da política contemporânea. O presidente Bolsonaro é um político que já passou por 9 partidos, quer dizer, ele se elege como outsider, ele tem uma relação direta, né, com uma larga fatia do eleitorado, isso desde do processo eleitoral e continua durante o governo, né? Enfim, são fenômenos novos, né, da democracia contemporânea e que estão em análise. Quer dizer, nós estamos vivendo a história, muitas vezes a gente precisa parar um pouco, ter muita moderação, até uma certa humildade para entender exatamente o que está acontecendo e não se deixar levar pelo roldão, assim, até de uma certa histeria, da própria radicalização política, que entra em toda parte. Ela entra no mundo empresarial, ela entra no jornalismo, ela entra até na academia, enfim, e isso nem sempre é positivo, né? Dito isto, a partir da eleição do presidente Bolsonaro, o país inaugurou um novo modelo. Vamos usar assim a expressão, se é um modelo, se é um arranjo, se é um sistema. Bom, a gente pode discutir. Eu tenderia a chamar mais de um arranjo do que de propriamente um modelo, que foi o fato de que o presidente da República não organizou uma coalizão majoritária no Congresso Nacional, né? O presidente optou por um modelo de maior autonomia do Congresso, né? Uma extração mais técnica dos quadros do governo. Esse é um governo constituído a partir de um tripé, eu gosto muito de dizer, quer dizer, tem um tripé conservador, né? Damares Alves, o ministro Weintraub, muito da militância na internet, etc. Tem uma pauta chamada pauta conservadora. Já digo que essa pauta conservadora andou muito pouco, ela sequer é pautada no Congresso Nacional hoje. Eu me lembro, assim, há 1 ano e meio atrás, a gente discutia temas, por exemplo, a redução da maioridade penal, por exemplo, a flexibilização do Estatuto do Desarmamento, ou projetos como Escola Sem Partido. Toda esta linha programática, ela não avançou, ou pelo menos não avançou significativamente no Congresso Nacional durante o governo, até agora pelo menos, né, quase 1 ano e 6 meses do governo Bolsonaro. Então, você tem outro segmento do governo, que é o segmento ligado ao combate à corrupção. Ele era muito representado pela figura do ministro Sérgio Moro, né? Ele também tem um grande apelo difuso nas redes sociais, é uma força política que moveu muito o governo, moveu muito essa figura do outsider, né? E com a saída do ministro Sérgio Moro, de alguma maneira, digamos, esse campo de sustentação política ele fica fragilizado, né? Em que pese, digamos assim, ele não era apenas personificado na figura do ex-ministro Sérgio Moro, né? E você tem a pauta econômica, né? A pauta econômica comandada pelo ministro Paulo Guedes, na minha opinião, digamos assim, é a parte do governo que mais avançou, né? Por N razões. Primeiro, porque era a pauta que, de fato, tinha espaço para avançar dentro do Congresso Nacional. Quando a gente conversou lá, a Simone comentou aqui, no ano passado, era a pauta que vinha avançando, né? Nós terminamos o ano passado com a reforma da Previdência aprovada, nós terminamos o ano passado com a Lei da Liberdade Econômica aprovada, nós terminamos o ano com, me lembro, o último boletim Focus do Banco Central lá era 2,3 de previsão para 2020, né? Vejo como a gente está longe disso, era 2,3, que era pouco, muito pouco, mas, digamos assim,
um resultado promissor, pelo menos uma expectativa promissora para um país que vinha patinando ali no 1% de crescimento durante 3 anos, né? Você tinha uma perspectiva de queda gradativa do desemprego, juros estabilizado, baixo, inflação abaixo da meta, enfim, o país vinha num processo difícil, complicado, muito mais lento do que o desejável, enfim, N questões, mas vinha num processo de enquadramento, né? de estabilização econômica, né? E com uma perspectiva de retomada de crescimento, com o PPI, o Programa de Parcerias e Investimentos, um leque enorme de parceria público-privada pela frente, concessões importantes, 20 aeroportos esse ano. O governo, enfim, isso não vem apenas do governo Bolsonaro, isso é um planejamento de médio prazo que vem já desde o governo Temer, né? E em alguma medida antes mesmo do próprio governo Temer, né? O Brasil veio num processo de aprovação importante de reformas que dava um tom otimista, a ideia de você tem um congresso reformador. Eu costumava dizer ou escrever de que o governo Bolsonaro não era necessariamente majoritário, não era um governo minoritário, o governo não tem coalizão no Congresso, né? Mas a agenda econômica do governo era, em grande medida, majoritária no Congresso. Então, isso é um curioso, não provavelmente um paradoxo, mas é uma característica da nossa época, né? Ou seja, isso não vem apenas do governo Bolsonaro, vem da PEC do teto, vem da reforma trabalhista, reforma previdenciária. Vamos lá, a reforma previdenciária não foi aprovada pelo governo no Congresso, né? Ela foi aprovada por um conjunto de forças, do qual o governo faz parte, mas a partir de liderança, um conjunto de lideranças localizadas no próprio Congresso, com muita pressão da sociedade, enfim. A reforma amadureceu, ela levou anos para amadurecer, e ela, em grande medida, foi consequência, digamos assim, da racionalidade colocada a partir da PEC do teto. A PEC do teto escancarou, digamos assim, a realidade do orçamento brasileiro. O fato de que você tinha despesa obrigatória crescendo, num ritmo até superior ao que o próprio teto de gastos previa, né, ou suportava, e você tinha uma compressão gradativa da chamada despesa discricionária. Só que isso levava a uma compressão de investimento, compressão das verbas de custeio, aí você tem uma precarização da máquina pública, enfim, você chegava num ponto de esgotamento do setor público. Então, você tem que fazer reforma. A ideia de que a reforma estrutural do Estado passa a ser imperativa, né? Isso, em grande medida, embalou a reforma da Previdência. Foi um momento, digamos assim, uma combinação positiva onde as coisas aconteceram. O problema é assim, o problema é que já na virada do ano, isso antes da pandemia, Carlos e Simone, não sei se vocês concordam, mas antes da pandemia, você já via um certo esgotamento desse arranjo, né? As coisas passaram a funcionar não tão bem. O Congresso passou a focar em pautas corporativas, né? Eu acho que o símbolo disso é o orçamento impositivo. Quer dizer, o Congresso, eu brincava com o Carlos mesmo, a gente conversava várias vezes, que esse negócio de autonomia do Congresso tem um lado bom, né? E um lado não necessariamente tão bom. O Congresso utiliza a sua autonomia para, eventualmente, conduzir uma pauta de reforma, mas também para avançar em pautas de natureza corporativa, né? Então, e aqui, corporativa, alguém pode dizer, não, mas as pautas corporativas são positivas também. O orçamento é positivo, por exemplo, eventualmente o orçamento deve ser comandado pelo Executivo. Há posições divergentes numa democracia sobre isso. Eu estou dizendo, o Congresso passa a ter uma agenda, né, própria, e é legítimo que tenha como poder, e faz uso. Política não tem espaço vazio, né? Só que a partir daí você tem esse duplo fenômeno. Quer dizer, a pauta de reformas ela começa a ficar cada vez mais difícil. Você tem a perspectiva de um ano eleitoral, 2020, né? O governo não manda para o Congresso a reforma administrativa, porque não tem consenso. Por que o governo não manda a reforma administrativa? Que seria a lógica reforma após a reforma da Previdência. Eu tentei caracterizar o governo em baixo consenso. A reforma estava pronta, do ponto de vista técnico, ou basicamente pronta já no final do ano passado. Por que ela não vai para o Congresso? Eu digo sempre, 9 entre 10 economistas ou analistas, enfim, sabem que precisa fazer uma reforma estrutural no Estado brasileiro, mas ela não. Aquela reforma administrativa até ela era tímida pelo que saiu, a gente não tem evidentemente a versão final, mas ela não vai para o Congresso. Quando chegava na Casa Civil, quando chegava no, digamos assim, no mundo político, na decisão final por parte do presidente da República, nunca era momento, o clima não estava bom, etc. Então não ia. Reforma tributária, o governo nunca teve o menor consenso sobre isso, insistiu durante meses uma nova CPMF ou algo parecido, Imposto sobre Transação Financeira,
aí se envolvia ICMS, envolvia SSQN, se não envolvia, se ia ficar restrito a impostos federais, seria uma simplificação, seria uma reforma mais ampla. Enfim, então você tinha duas PECs tramitando, uma no Senado, uma no Congresso, uma no Senado, uma na Câmara, o governo, de novo, sem posição minimamente clara sobre isso, o resultado final, até eu brincava, né? Quando você não quer que as coisas aconteçam no Brasil, você monta uma comissão. Aliás, em qualquer lugar deve ser assim, né? Você monta uma comissão. Então, o Congresso vai lá e monta uma comissão de 50 membros, que tem deputados do PSOL ao Partido Novo, né, que representam um microcosmos do Congresso Nacional, que a mim pareceu que era uma ideia simplesmente de jogar para frente um assunto que tinha muito pouco consenso, inclusive dentro do Congresso, na sociedade. A gente discutiu várias vezes aqui, reforma tributária não é o caso de especificar, né, mas não andou. Né. Então, eu só quero dizer, você tinha as chamadas PECs do Plano Mais Brasil, que cá entre nós também não andaram. A única que passou pela CCJ foi a PEC dos fundos, né, e ela, a PEC, na verdade, de menor impacto. A própria PEC emergencial, vamos lá, cujo feijão da feijoada, né, isso dito pelo próprio senador Oriovisto, lá do Paraná, que é o relator, ele diz assim, o feijão da feijoada era a possibilidade de redução emergencial de jornada e salário de servidores públicos até 20% em situações de crise fiscal, de emergência fiscal. Né? Não tinha a menor chance de tramitar isso. Eu vejo que agora, quando tem esse projeto de ajuda dos federal aos estados e municípios, sequer o congelamento mais amplo de aumentos salariais foi viabilizado do ponto de vista político. Vai ter aí o veto do presidente, vamos ver se vai ter mesmo, se vai sustentar no Congresso, tem um longo caminho. E como é difícil você mexer em certos tipos de prerrogativas e forças políticas que estão organizadas ali no Congresso Nacional, né, e no próprio governo. Então, e a PEC praticamente nem tramitou, a chamada PEC do Pacto Federativo, ela ficou na CCJ e está lá. Tá. Quando entra a pandemia, só para fechar esse ponto, quer dizer o seguinte, quer dizer, não é você se arranja ou não colapsa apenas em função da pandemia. Ele já vinha apresentando grandes dificuldades antes. Tá? Quando surge a pandemia, aí realmente paralisa toda a agenda de reformas, essa relação fica, eu diria, inviabilizada. Né? O governo passa a ter derrotas sucessivas. Vamos pegar só esse caso do auxílio emergencial. O governo propunha R$200, né? Mas era uma proposta vaga. No final, aí vai a 300. Eu me lembro, na semana anterior à definição dos R$600 na Câmara, o governo falava em R$300. Né? Depois, quer dizer, isso foi uma negociação muito de poucos dias, comandada pelo Congresso. Quando a gente olha de fora isso, quer dizer, parece quase uma improvisação que o país fez para chegar a esse resultado, né, a toque de caixa. Em parte é justificável isso pelo fato de que você está falando uma pandemia, mas mostra, digamos assim, primeiro, né, uma enorme, digamos assim, de novo, um protagonismo um pouco caótico do Congresso nessa relação com o governo, né, e a partir daí uma série de derrotas, né, a mais importante parece que foi aquela votação da Câmara da primeira versão do auxílio emergencial, né, aliás, do auxílio dos estados e municípios, quando o Congresso aprovou por 430 votos a 70, né, uma espécie de auxílio total, quer dizer, toda a perda de ICMS dos estados, toda a perda de SSQN por parte das prefeituras seria compensada pela União, uma espécie de, eu diria quase que uma espécie de farra fiscal, assim, não estou aqui fazendo uma adjetivação qualquer, dizendo assim, quer dizer, porque você tem toda a cobertura num ano eleitoral, quer dizer, era implausível, sem nenhuma contrapartida. O ministro Paulo Guedes realmente bateu com a mão na mesa, e aí o governo, de alguma maneira, volta a um nível de articulação. E aí você tem a segunda parte, eu vou encerrando essa minha parte, primeira parte, o governo muda de estratégia. Quer dizer, o governo passa, acho que o governo aprendeu, acho que muita gente lá no Palácio pensou sobre isso, e o governo abre mão desse discurso purista, desse discurso, digamos assim, que embalou muito a campanha eleitoral, que nós não vamos fazer aliança, que nós não vamos procurar os partidos, que nós não vamos negociar muito pouco, e parte para um processo de negociação com os chamados partidos do Centrão, né? Partidos de médio porte dentro do Congresso, que compõem uma base, digamos assim, cujo grande líder na Câmara sempre foi, ou pelo menos nos últimos anos, foi o Rodrigo Maia, né? E a partir dali o governo ele retoma uma certa, digamos, certo
ele ensaia a retomada de um certo protagonismo. Nós estamos ali no início desse processo. Ninguém sabe exatamente o tamanho dessa negociação, se isso é uma coalizão mais defensiva. O Carlos escreveu um artigo muito interessante, que ele governa, provocativo, ele diz assim, olha, o governo em modo de sobrevivência. Né? O governo monta uma base ali com 170 deputados, ele garante para um eventual processo, mas será que há a gente trocou algumas mensagens, eu disse, olha, há uma visão de comando da Câmara, da sucessão do Rodrigo Maia, que vai haver logo em seguida, quer dizer, aí tem um problema de agenda setting, ou seja, quem comanda a agenda da Câmara, em grande medida, comanda a agenda política do país, comanda a agenda de reforma, né? Inclusive comanda a eventual aceitação ou não de um pedido de impedimento do presidente. Então, há um poder concentrado, né, nisso. Quer dizer, eu acho que o governo mira no curto prazo, também mira a médio prazo, né? Não é uma operação simples. Os primeiros resultados já começam a aparecer. Essa reaproximação do presidente Rodrigo Maia com o governo já vem nesta direção, porque o presidente Rodrigo Maia também percebeu que a sua base ficou fragilizada, houve uma migração de partidos e deputados na direção do governo. Então, todo mundo tem que negociar, né? Quer dizer, é uma espécie de dilema do prisioneiro, quando uma solução, digamos, de cooperar e cooperar passa a ser interessante. E aí eu acho positivo, quer dizer, um governo que negocia a própria solução que se deu para o auxílio federal aos estados, com a contrapartida, com um limitador lá de 60 bilhões, enfim, uma negociação que não terminou ainda, mas ela se encaminhou de maneira adequada, né? Me pareceu adequada. O melhor momento disso foi naquela reunião dos governadores com o presidente da República, que foi, na verdade, uma ideia originalmente do senador Davi Alcolumbre, para celebrar este acordo e celebrar um novo momento da política de maior convergência, né? De uma certa estabilização até necessária para o enfrentamento da crise. O problema é que, logo em seguida, por essas coisas da vida brasileira, houve essa divulgação da reunião, do vídeo, das investigações, enfim, aí nós voltamos a um processo de esgarçamento, digamos assim, das relações políticas, né? Que serão, digamos, na minha opinião, vão assistir idas e vindas, né? De qualquer maneira, então eu já sou calejado em análise políticas, eu não me surpreendo pela oscilação da semana, né? Pelo preço das ações políticas do dia, enfim. Então você tem uma enorme radicalização política na sexta-feira, não necessariamente esse vai ser o quadro da quinta, da sexta. Hoje tivemos essa operação sobre fake news, que eu acho de novo, vai tensionar o sistema político. Então há muitos fatores, digamos assim, que afetam a estabilização política, prejudicam o avanço de um quadro de maior convergência hoje no país. De qualquer maneira, Simone e Carlos, eu diria assim, eu acho que a agenda de reformas estruturais está prejudicada esse ano. Isso eu não tenho dúvida nenhuma, que está prejudicada esse ano. Primeiro porque nós estamos na pandemia, depois nós vamos entrar num processo eleitoral. Então, e vai sobrar um espaço curto para o governo Bolsonaro no ano que vem de conduzir essa pauta, né? Então é necessário, é questão de vida ou morte, agora montar esta coalizão no Congresso Nacional. Acho que o governo vai se dedicar a isso, né? E há muitos fatores aí, digamos, que estão fora do controle, digamos, né? Temos de clima político, de investigações que vão acontecer ao longo do ano e que vão determinar, digamos assim, uma maior ou menor probabilidade de sucesso de que essa agenda possa continuar no Congresso Nacional. De qualquer maneira, a mim parece que esse é um ano em grande medida de sobrevivência, digamos assim, de aumento do gasto público, é um ano difícil, é um ano que o país vai cair 5%, quer dizer, é uma travessia para que o país tenha uma possibilidade de retomada de um projeto mais consistente de reformas a partir do ano que vem. Obrigado, Fernando. É muito interessante te ouvir, eu gosto muito de te ouvir, justamente porque acaba sendo esclarecedor, né? A gente que acompanha, eu tenho comentado aqui ao longo dessas últimas semanas, quanto mais eu busco informações, menos eu sei a respeito dos assuntos. E nós somos muito influenciados, né? Eu particularmente, acabo sendo influenciada por muitas pessoas,
né? E quando, à medida que tu foi falando assim sobre e fazendo esse passeio, né, sobre todas essas questões políticas, a gente foi enquadrando alguns pontos aí que vem acontecendo ao longo dos tempos. E eu já, a partir, né, de algumas referências aqui que recebemos, já tenho várias perguntas, enfim, alguns desafios aí para a gente poder fazer nesse segundo momento. Mas eu quero muito ouvir o Carlos Pereira. Já te agradeço, né, Carlos, essa oportunidade da gente estar junto, e acho que vai ser um complemento importante à fala do Fernando. Então, seja muito bem-vindo ao nosso Tá na Mesa. Obrigado, Simone. Bom estar no seu programa e obrigado pelo convite, estar interagindo com o Fernando. É sempre um prazer estar aprendendo com ele e trocando ideias. Também é bom falar com o público gaúcho, tenho a maior simpatia com o Rio Grande do Sul. Costumava ir mais frequentemente, né, no Rio Grande do Sul, quando eu era mais jovem. Tenho muitos amigos aí. Então, tomara que algum deles esteja escutando o seu programa e a gente se reconecte, né? Utiliza a internet para reconectar com os amigos antigos. Bom, como você falou, eu acho que várias das questões que o Fernando abordou, eu tenho algumas similaridades. Então, até por isso, eu vou tentar não repetir, eu vou tentar fazer uma abordagem um pouco distinta para tentar complementar, né? Eu gostaria assim, de começar enfatizando que é muito salutar que um país como o Brasil, que tem uma democracia relativamente recente, jovem, esteja lidando com uma sucessão de crises, de impasses, de tensões dentro da ordem democrática, né? Não existe, por mais que se tenha uma retórica belicosa, ou mesmo alguns dos atores políticos em cena, na atualidade, namorem com saídas não democráticas, eu vejo tudo isso muito mais como um jogo retórico, de fricção de forças, do que concretamente riscos de virada de mesa. O jogo ele é previsível, ele é estável, e, consequentemente, a democracia brasileira ela corre riscos como qualquer outra, como qualquer outra democracia. Não é porque temos um governo, em algum momento, no passado ou mesmo no presente, namore com saídas não liberais, não significa que ele vai ser bem sucedido. O Brasil dispõe de um arcabouço muito sofisticado de instituições de controle, de instituições capazes de impor restrição a qualquer ator político que, porventura, desvie ou que, porventura, se comporte de forma não institucionalizada. Bom, eu acho assim que, na realidade, o processo brasileiro, o processo político brasileiro já vinha, como o Fernando destacou, com algum grau de polarização, mesmo antes da eleição do presidente Bolsonaro, mesmo antes do processo eleitoral, desde 2013, com as grandes manifestações que ocorreram no Brasil, que tomaram o Brasil de norte a sul, o Brasil se polarizou por uma agenda diversa, mas o Brasil se polarizou. E especialmente a partir da eleição de 2018, esses dois blocos, né? Um bloco que representava a política tradicional, capitaneado pelo PT, e construiu uma identidade muito grande com um eleitor específico, um eleitor de esquerda, desenvolvendo identidades de grupo e de proteção desse grupo, das pessoas pertencerem a esse grupo e ter identidades com eles e se reforçarem, se autorreforçarem. E pela primeira vez na política brasileira surgiu um bloco polar, né? Um bloco polar competitivo, viável do ponto de vista eleitoral. Esse bloco polar ele cresce no antagonismo ao bloco anterior. Então, esse antipetismo ele é o combustível, vamos dizer assim, também do bolsonarismo. E de certa forma, esse jogo polar
ele vamos dizer assim, teve início com a eleição do presidente Bolsonaro, ele alcança um certo equilíbrio. O presidente, como o Fernando destacou, ele escolhe, né, foi uma escolha do presidente governar na condição de minoria, a despeito de ter condições de montar uma coalizão majoritária, mas o presidente Bolsonaro fez uma associação muito forte, ainda durante a campanha, da noção de presidencialismo de coalizão à corrupção, ou seja, identificou o modelo petista de governar corrupto como o modus operandi de toda presidencialismo de coalizão. Na realidade, o presidencialismo de coalizão não é sinônimo de corrupção, mas o presidente Bolsonaro interpretou desta forma e, junto a esse eleitorado, fez promessas de que não iria implementar esse tipo de gerência, né, tipo de gerência do presidencialismo, preferindo governar na condição de minoria. Governar de forma minoritária não é simples em qualquer sistema político, mas no caso brasileiro é particularmente mais difícil porque nós não só temos um sistema multipartidário, mas o sistema é hiperfragmentado. Você tem um sistema que é multipartidário, tem muitos partidos, mas nós temos um excessivo número de partidos. E partidos pequenos, partidos que não são necessariamente ideológicos, que não têm uma pauta política muito bem definida, partidos políticos que são amorfos e de difícil identificabilidade dos eleitores. Os eleitores têm muita dificuldade de diferenciar o que é um partido do outro, porque não tem pautas muito claras. Então, esse emaranhado de partidos e o presidente escolher governar sem ter uma maioria, forçou o presidente Bolsonaro, ou seja, amarrou as suas próprias mãos, forçou ele a desenvolver cada vez mais um tipo de governo que a literatura americana chama de going public, que talvez a melhor tradução para o português seria um presidencialismo plebiscitário, em que o presidente se conecta diretamente com os seus eleitores, especialmente o seu núcleo identitário mais forte, e a partir dessas conexões diretas, alimenta esses grupos com pautas cada vez mais polarizadas, e é por isso que o presidente Bolsonaro necessita como combustível a polarização, porque é nessa polarização que ele nutre esses setores da sociedade que precisam estar o tempo inteiro conectados com ele para governar. Então, essa foi a estratégia para tentar sobreviver num ambiente relativamente inóspito e difícil, que era minoritário. O presidente ficou ainda mais minoritário quando decidiu sair do partido que o elegeu e consequentemente, as coisas ficaram mais difíceis. Como o Fernando destacou, um governo minoritário necessariamente não é sinônimo de governo incongruente com o Congresso. Então, a despeito dele ser minoritário, várias das pautas ou das matérias ou da agenda do governo eram congruentes com a maioria do Congresso, com a mediana do Congresso. A reforma da Previdência é um bom exemplo. Então, a despeito do governo não ter maioria, o governo conseguiu aprovar uma reforma dificílima, o que mostra que minoria necessariamente não impede governo. Dificulta, mas não impede governo. Bom, então esse jogo de presidencialismo plebiscitário, governo minoritário, polarizado, estava em relativo equilíbrio, até eu acho que a pandemia, o Fernando inclusive destacou que já percebia sinais de fadiga e de cansaço desse modelo, talvez, até porque essa mesma literatura de Going Public afirma que essa estratégia de comunicação direta com a sua base eleitoral, ela gera fadiga, ela é muito bem sucedida no curto prazo, mas no médio e longo prazo, essa estratégia começa a gerar animosidade, começa a gerar desconfiança. Os atores políticos, especialmente no legislativo, e outras instituições, organizações como o judiciário, começam a se sentir alijadas, negligenciadas, bypassadas por esse jogo, e ressentimentos, animosidades, níveis de tensão começam a surgir. Então, o Fernando talvez tivesse com a razão ao dizer que ele já percebia certa fadiga ali ocular, mas, com certeza, a pandemia foi um choque exógeno de
de dimensões tectônicas, vamos dizer assim, que altera esse jogo. E altera esse jogo por quê? Porque a estratégia do Bolsonaro foi colocada em xeque quando ele mantém a agenda de polarização em um artigo, vamos dizer assim, é uma mercadoria que é muito cara para as pessoas, que é a vida das próprias pessoas, né? Então, assim, quando o presidente polarizava em aspectos relacionados à cultura, à educação, ao meio ambiente, às minorias, vamos dizer assim, principalmente esse conjunto não tão orgânico, vamos dizer assim, do eleitorado de Bolsonaro, os identitários, os ideológicos, mas essa franja muito mais pragmática, muito mais preocupadas com o resultado, muito mais preocupada com, como o Fernando descreveu, o equilíbrio macroeconômico, a agenda de reforma. Essa franja, quando ela se sente ameaçada com a estratégia polarizada de Bolsonaro de minimizar a pandemia ou os riscos de contaminação, ou mesmo se opor à estratégia sugerida pela Organização Mundial de Saúde de isolamento social, as coisas começaram a degringolar. Não só do ponto de vista político, mas também do ponto de vista social, né? Porque eu acabei de fazer uma pesquisa, estou agora no segundo momento com questionários, inclusive convido até os seus ouvintes a responderem os questionários do segundo round da nossa pesquisa, está disponível nas mídias sociais e eu posso até compartilhar depois, em que observamos que no primeiro round, que um dos aspectos mais importantes é que a grande maioria dos brasileiros são a favor do isolamento social, contrários à indicação do presidente Bolsonaro. Eles avaliam mal o presidente Bolsonaro e avaliam bem os governadores, mas um detalhe fundamental é que quando os respondentes eles têm proximidade ou conhecem alguém que foi contaminado pelo coronavírus, que desenvolveu a doença com vários graus de gravidade, ou mesmo que levou até a morte, o apoio ao isolamento aumenta nesse extrato, exponencialmente. A rejeição ao presidente Bolsonaro também aumenta e o apoio aos governadores também aumenta. E não só isso, os potenciais prejuízos econômicos que as pessoas possam vir a ser vítima em função da política de isolamento social são minorados. Ou seja, quanto mais próximos da morte, que eu chamo medo da morte no artigo, quanto mais próximos do medo da morte, menos relevantes são os custos econômicos decorrentes das medidas de isolamento social. Então, ou seja, quando o presidente Bolsonaro vai na direção contrária a essa preferência dominante na sociedade, aí ocorre um racha dentro da própria base bolsonarista. Ou seja, são justamente os eleitores de direita que se autodefinem de direita. No questionário que eu peço para os eleitores se autodefinirem numa escala de esquerda, direita, passando pelo centro. Então, os eleitores que se autodefinem de direita e de centro-direita são os que mais mudaram de opinião, são os que mais migraram. Então, aquele padrão polarizado que identificávamos desde as eleições, ou mesmo antes das eleições de 2018, implodiu. A polarização no Brasil diminuiu. Então, ao contrário do que as pessoas estão dizendo, a polarização política diminuiu, porque esse extrato, a esquerda continuou no seu polo, a esquerda, a centro-esquerda, o centro continuou no seu polo, mas um contingente considerável, quase 50% dos eleitores que se autodefinem de direita e de centro-direita, migraram. Então, esse é um fenômeno novo. Aliado a esse choque exógeno de proporções tectônicas, como eu falei anteriormente, também tem um choque endógeno muito grande no governo, que ajudou ainda mais a fragilizar essa base social, que foi a saída do ex-ministro Sérgio Moro do governo. Sérgio Moro, como o Fernando destacou, representava talvez a garantia, seria a reserva moral do governo
no combate à corrupção, no combate ao crime organizado, e as crescentes suspeitas de envolvimento da família do presidente com negociações escusas e rachadinhas, potenciais vinculações com milícia, a saída de Sérgio Moro gerou mais essa quebra com essa base social importante. E aí eu acho que, diante desses dois choques, o governo decidiu fazer política, finalmente. Houve algum aprendizado. O governo decidiu fazer política de forma tradicional, como o Fernando destacou, talvez não num modo capaz de gerar governabilidade. Por favor, Simone, me interrompa se eu estiver falando demais. Só vou concluir aqui o meu pensamento, mas assim, talvez não num modo suficiente que gere capacidade de governo, capacidade de implementar agendas ambiciosas de reforma constitucional e tudo mais, mas de um modo capaz de, pelo menos, obstaculizar iniciativas que o governo interprete como não bem-vindas, como, por exemplo, iniciativas de impeachment do seu governo. Então, o governo tem sido capaz de criar uma minoria, uma maior minoria, vou dizer, uma minoria capaz de servir de veto a essas iniciativas. Mas, assim, como o presidente criou uma dessas animosidades, perdeu base social e não dispõe de uma maioria estável de governo ainda, e tem algumas variáveis que não estão sob o controle do governo, como, por exemplo, os impactos da própria pandemia no longo prazo para o governo, número de mortes. Vai ser muito difícil que o presidente transfira a responsabilidade para outro poder pelo número de mortes, até porque o presidente tem se lançado até fisicamente, desafiando a própria morte, desafiando o contágio. Então, a figura dele ficou muito próxima do menosprezo à pandemia. Logo, se a pandemia tiver uma escalada de um número de mortes muito maior do que, inclusive, já temos hoje, talvez os impactos políticos negativos para o governo Bolsonaro sejam mais altos. Por outro lado, tem uma crise econômica que se aproxima em função de toda essa estratégia, que também vai ter impactos importantes sobre a capacidade do governo de governar e de implementar, e até de sobreviver. Então, assim, e mais ainda, essas últimas posturas de desafio do governo em relação a algumas instituições de controle, tentativas de interferência na Polícia Federal, ou mesmo de membros do governo de confrontar decisões do Supremo, pode, vamos dizer assim, isolar o governo perante esses poderes, e investigações que, porventura, venham a se desenvolver por iniciativas do STF, mesmo que a Procuradoria-Geral da República ela sirva de anteparo ao governo, a despeito, vamos dizer assim, da minha discordância. Eu não acredito que isso vai acontecer, porque existem também custos reputacionais importantes para o Procurador-Geral da República se as evidências forem muito óbvias de interferência na Polícia Federal, ou mesmo de algum tipo de envolvimento da família do presidente ou do ciclo mais próximo ao presidente com fake news e tudo mais. Quer dizer, o governo pode se vulnerabilizar mais ainda. Então, eu não descarto a possibilidade do presidente ter que amargar, vamos dizer assim, o Brasil ter que amargar ou ter que enfrentar um processo de impeachment mais uma vez, dado que essa carta não está fora do baralho. Eu acho que faz parte do jogo, mas, de novo, só para concluir a minha primeira rodada de intervenção, eu acho que a característica mais interessante de tudo isso é que todos esses conflitos que a gente está discutindo aqui estão sendo traçados e lidados na mais perfeita ordem democrática, os procedimentos estão sendo seguidos, as rotinas estão sendo seguidas, e o que define, em última instância, a legitimidade da democracia é o procedimento, é a norma, é a rotina do jogo.
E se essa rotina, se esses procedimentos estão sendo seguidos, por mais que a minha preferência não esteja sendo realizada, o jogo é democrático. Então, eu pararia por aí. Ok? Obrigado, Carlos. Interessante essa conclusão, né? Falando sobre democracia, porque isso é algo que nos deixa preocupado, porque a gente vive num país democrático e entendemos que nada pode abalar essa estrutura. Mas eu queria... a gente preza muito, né, pela questão da estabilidade, da confiança, do desenvolvimento econômico, mas o primeiro ponto que eu queria trazer para que a gente possa refletir justamente porque nós estamos, né, os nossos espectadores, enfim, são lideranças empresariais de todo o estado do Rio Grande do Sul, e nós temos diversos grupos de WhatsApp, e o que mais se discutiu, né, durante a pandemia, fora a questão, né, saúde versus economia, foi a saída do ex-ministro Sérgio Moro do governo. Naquela sexta-feira, nós tivemos todo um apoio, né, de imediato ao ex-ministro, então, Sérgio Moro. Na sequência, já houveram algumas rupturas e pessoas que mudaram de opinião ao longo do processo. O presidente deixou de ser o vilão. E aí veio, né, nós todos tivemos a oportunidade agora, a gente está até aguardando novos episódios, né, e está todo mundo pedindo, porque foi um final de semana aí muito interessante, assistindo a reunião ministerial em capítulos. E a partir desta reunião ministerial, mudou a opinião pública, ao menos, e eu me refiro aos nossos grupos, as pessoas que estão mais próximas de nós. Mudou a questão da opinião pública com relação ao presidente Bolsonaro. Ele saiu de vilão para mocinho. Queria ouvir um pouquinho a opinião de vocês sobre isso, porque eu acho que esse é um aspecto importante para nós entendermos a continuidade deste governo Bolsonaro. Vocês também falaram muito sobre essa questão da pauta conservadora, e isso ficou muito evidente na própria reunião, né, e que nós tivemos acesso, então, através da imprensa. Um outro ponto que eu acho que a gente pode também resgatar, a partir desta questão do Sérgio Moro com o presidente Bolsonaro, é essa truculência e como ele lida com a imprensa. Então, quando a gente fala dessa truculência, né, da forma que o presidente Bolsonaro se dirige à imprensa, o que mais nós ouvimos é melhor que o presidente fique em silêncio e que os seus ministros toquem todas as pautas, então, reformistas. Isso é algo que a gente vai ter no futuro a partir de algumas ingerências e de pessoas próximas ao presidente que vão aconselhá-lo a recuar, ou a gente vai ter essa truculência ao longo de todo o seu mandato? Olha, Simone, pegando tua questão, eu parto um pouco também da última colocação do professor Carlos, não é? Nós estamos conseguindo, quer dizer, a nossa Constituição tem 31 anos, a gente passou por mais de 3 décadas desde a redemocratização, que foi feita a duras penas. Quem é mais jovem não se lembra, né? Mas foi difícil aquele processo nos anos 80. Né? Houve um pacto democrático muito forte no Brasil nos anos 80, em torno depois cujo resultado foi a Constituição de 88, a primeira eleição presidencial de 89. Então, e eu diria assim, foi um pacto bem sucedido, porque nós criamos, de alguma maneira, um modelo institucional que vem sobreviveu a 2 impeachments, né? Sobreviveu a crise econômica, sobreviveu incluiu segmentos diferentes na política. Quer dizer, por exemplo, nós tivemos mais de 13 anos de um governo de esquerda no Brasil, né? E foi um governo de esquerda incorporado à vida democrática, né? Quer dizer, que lidou com a democracia, enfim, com erros e acertos, né? Aqui eu não vou entrar nesse juízo. Agora nós temos um governo num outro espectro político, né? E muitas vezes discutiu, olha, a direita agora vem para o governo, né? Eu me lembro que eu escrevi alguns artigos, o professor Carlos parece também, né, um pouco nessa aqui, que bom que a democracia consegue incorporar. Não é bom necessariamente a esquerda, a direita, depende da opinião de cada um. Cada um tem a sua visão, assim é a democracia, mas é bom que a democracia tenha espaço para todos, né? Que todos possam, de alguma maneira, ocupar espaço, ganhar e perder. Eu gosto muito de uma frase do Barack Obama no dia seguinte da eleição do Trump,
quando os democratas estavam, né, estavam de cabeça quente, estavam em casa, chorando pelas ruas, etc., né, e o Barack Obama diz, olha, a democracia é assim, um dia a gente perde, um dia a gente ganha. Quem perde vai para casa, fica de cabeça quente, né, fica bravo, depois dá um tempo, volta e pode ganhar a próxima eleição. Né? É assim. Então é preciso entender isso no Brasil. Concordando com o Carlos que nós estamos sabendo resolver essas questões dentro da democracia, eu apenas acrescentaria um ponto, né, que eu não sei se eu tenho certeza que o Carlos concorda, mas gostaria de ouvir depois. Nós temos muito a aprender ainda. Nós somos uma democracia muito jovem ainda. Né? Um ponto que a gente tem que aprender: a tolerância e o respeito à diferença, certo? Quer dizer, então, muito do que eu vejo na política. Bom, mas o presidente tem um estilo que é inaceitável, ou outra, pode-se usar isso em relação ao Congresso também, depende aqui a visão de cada um. Bom, faz parte da democracia você respeitar os estilos, as decisões dos outros, quem ganhou, quem perdeu, os limites constitucionais, né? Enfim, respeitar as instituições. Né? Existe uma certa liturgia, até que eu acho que nós perdemos muito no Brasil. Você falou daquela reunião, não é? Aquela reunião foi celebrada por muita gente que gosta do governo como um ato de autenticidade, mas ela também pode ser interpretada como um ato de pouca liturgia, né? de pouco foco, de pouca organização, né? de uma reunião que, na verdade, não é de pouca importância, uma reunião ministerial. Né? Tudo isso faz parte, digamos assim, de um aprendizado e de um juízo. Eu tento ser muito reflexivo sobre isso, né? Eu tento ser muito pouco dogmático no sentido de assumir esta ou aquela posição, mas acho que é preciso uma compreensão mais aberta disso. Por exemplo, sobre os limites dos poderes. Nós estamos vivendo no Brasil, nos últimos anos, eu diria, um processo de judicialização da política. Né? Alguns concordam, alguns acham que é positivo isso. Né? Por exemplo, o ativismo judicial, o ativismo do Supremo. Nós tivemos algumas decisões, por exemplo, né, recentes. Primeiro, aquele veto da posse do novo delegado da Polícia Federal, né? Motivadas por uma interpretação de que ele é um amigo da família e, portanto, feriu o princípio da impessoalidade. De novo, é um questionamento legítimo. Será que cabe esse tipo de interpretação ao ministro do Supremo Tribunal Federal numa decisão monocrática? Né? Isso foi objeto de uma carta assinada pelo ministro Marco Aurélio Mello ao presidente do Supremo, Dias Toffoli, sugerindo uma coisa muito simples, que decisões que interferem em poderes, seja o legislativo, seja o executivo, né, que vetam, por exemplo, decisões, sejam tomadas pelo colegiado, e não monocraticamente. Então, é o poder, né, o Supremo Tribunal Federal, né, contraditando uma decisão, impugnando uma decisão do executivo, mas não um ministro, um entre 11, monocraticamente, a partir de uma interpretação que cá entre nós. Eu não estou dizendo que ela está errada, e não estou dizendo que ela é ilegítima ou ilegal, nada disso. Eu estou dizendo que ela é muito subjetiva. Né? Que o ministro Marco Aurélio, não sou eu que estou dizendo, o ministro Marco Aurélio está dizendo o seguinte: ela deveria ter sido tomada pelo pleno, não por um ministro, porque você pode ter uma variação enorme de visões subjetivas numa corte com 11 pessoas, como qualquer grupo, na verdade, de 11 pessoas, por mais qualificado que ele seja. Né? Depois nós tivemos essa decisão do ministro Celso de Mello de liberar o vídeo, né? Conversei com muitos juristas sobre isso. Quer dizer, uma coisa é você liberar os trechos que diziam respeito ao processo. 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos. Agora, quando você libera toda aquela reunião, eu li a decisão, 50 páginas do ministro Celso de Mello, muito bem escritas, aliás, né, onde ele explicava aquilo a partir do princípio da transparência. Né? Ora, mas o princípio da transparência deveria produzir uma determinação muito mais ampla. Todas as reuniões públicas fossem públicas, né? Fossem transparentes, fossem gravadas e divulgadas, o que não acontece. Né? Então, só aquela reunião, de novo, é legítimo, ok, é uma decisão, pode ser que seja, mas, digamos assim, é altamente efetiva essa decisão. Então, você tem um conjunto, isso é o ativismo judicial. Né? Quando o Supremo, mais de 10 anos atrás, ele interferiu e vetou a cláusula de barreira no Brasil, que ele foi um dos fatores que levou à explosão do número de partidos no Brasil. Nós temos 27, se não me engano, hoje funcionando lá no Congresso Nacional, que é um grande fator de instabilidade, que é um grande fator de custo para o sistema político, tá certo? Então, o que eu quero dizer com isso? Nós tivemos uma série de deliberações que estão nesse caminho do ativismo
do Supremo Tribunal. Isso é um aprendizado da democracia, não é? Então, a formação de coalizão no Congresso, o próprio diálogo entre as instituições, o papel de cada instituição, a harmonia entre os poderes, eu diria que é um caminho grande que nós temos pela frente ainda. Agora, ressalvando isso, que o próprio professor Carlos enfatizou, tudo feito dentro dos limites do arcabouço institucional brasileiro da nossa democracia. Então, nesse ponto, eu diria que é bastante positivo. Professor Carlos. Bom, tentando responder a sua pergunta, Simone, o perfil do presidente vai mudar? Eu acho que vai depender. Vai depender se a coalizão funcionar, certo? Então, se ele, de fato, decidir governar em coalizão, ele não vai necessitar da estratégia do presidencialismo plebiscitário o tempo inteiro. Quer dizer, tem uma questão de personalidade do presidente que gosta disso, é o perfil dele, a forma como ele interpreta a política, como ele faz política. Então, assim, mas a necessidade de estar fazendo contatos diretos, porque tendo uma coalizão, a coalizão ela funciona como um amortecedor, funciona como escudo protetor, e se ela for bem gerenciada, ela pode facilitar a vida do executivo. Então, se ele, de fato, levar a sério a montagem dessa coalizão, não apenas com um perfil de sobrevivência, mas com um perfil que seja capaz de dotar o governo com capacidade de governabilidade, eu acho que esse perfil belicoso, polarizado, tende a arrefecer. Entretanto, se essa coalizão for apenas uma coalizão episódica, fruto de um desejo legítimo também de sobrevivência, eu acho que o perfil de contato direto vai permanecer. E até o final do governo a gente vai ver o presidente, porque esse será o modus operandi do governo. Com relação à reação dos eleitores, o que você chamou de vilão para mocinho, eu gosto muito de me fiar, vamos dizer assim, nessa literatura de raciocínio motivado, que em inglês pode se chamar motivated reasoning, que tenta argumentar que, normalmente, as pessoas têm muita dificuldade de reconhecer problemas quando esses problemas ocorrem com você, ocorrem com os seus, né? Quando ocorre com pessoas que são diferentes a você, você tende a ser hiperbólico, você tende a hipervalorizar, especialmente quando ocorre com seus inimigos políticos, né? Então, assim, eu acho que essa relação desenvolvida com Bolsonaro, com a sociedade, ela é uma relação muito ideológica e fundamentalmente identitária, porque a ideologia faz parte da identidade, de tal maneira que o indivíduo tende a se identificar com outras pessoas e grupos que compartilham essa mesma identidade. Porque as pessoas tendem a ver as pessoas como mais semelhantes que compartilham a mesma ideologia, né? Divergir da orientação política do grupo que pertence, em especial do seu principal líder, é muito doloroso, porque estão envolvidas aí identidades, pertencimento. Então, imagina alguém que votou em Bolsonaro, alguém que pertence ao grupo e se sente motivado com a agenda do presidente ou com os princípios do presidente. Quando vê algum tipo de informação negativa ao presidente, tende a não atualizar essa informação, tende a rejeitar e tende a absorver apenas informações que reforçam as suas crenças anteriores. Isso é muito parecido também com o petismo, né? Até hoje, por exemplo, tem pessoas que acreditam que o presidente Lula não é corrupto, acreditam que o presidente Lula não é criminoso. Pessoas que acreditam nisso, piamente, porque é uma questão identitária. Existe uma literatura enorme sobre a capacidade de líderes políticos de utilizarem essas identidades, esses valores, para permanecerem vivos e
do mesmo jeito os eleitores. Então, imagina só os eleitores de Bolsonaro, depois de todas essas denúncias e fragilizações, saída do Sérgio Moro, a má gerência da pandemia. Então, esse eleitor ele ficou muito arrefecido, panelaços, ele ficou enrustido, ele ficou com vergonha de se assumir como bolsonarista de novo. Vários grupos pragmáticos começaram a demonstrar arrependimento de terem votado em Bolsonaro, mas depois da liberação do vídeo, o vídeo teve um efeito de reforço a essas identidades originais, né? Várias pessoas que eu já conhecia, que começaram a ficar críticos do Bolsonaro, depois do vídeo voltaram, né? Porque esse é um jogo que alimenta a sua conexão mais íntima, né? É muito custoso, por exemplo, para um torcedor do Sport Recife como eu, assumir algum tipo de vamos dizer assim, performance positiva do arquirrival Náutico ou Santa Cruz. Talvez o mesmo aconteça em relação ao Grêmio e ao Internacional de Porto Alegre, porque são identidades, ideologias que perpassam esse jogo. Então, em alguns momentos, esses sentimentos e essas identidades elas ficam mais voláteis, elas ficam mais tênues, elas ficam mais maleáveis. Em outros momentos, não. Elas se enrijecem de novo e elas formam uma capa protetora que dão sentido ao sentimento de pertencimento ao grupo. Então, eu acho que esses eleitores de Bolsonaro, como também o petismo, esses dois grupos polares na nossa sociedade, eles se nutrem muito dessas identidades que dão sentido a cada um desses respectivos grupos, né? Muito interessante, Carlos, esta abordagem. Eu até vou colar e copiar depois várias vezes para algumas pessoas, até porque nós temos, né, o eleitor, aquele que votou no Bolsonaro, e aquele que é simpático à política do Bolsonaro. Então, assim, ou por não ter opção, votou no Bolsonaro, não significa que seja o eleitor e que vai continuar fiel a ele. Isso aconteceu muito também na última eleição. Mas eu queria ainda falar um pouquinho, o Fernando abordou isso na fala dele, a questão da interferência dos poderes. A gente tem acompanhado aqui também alguns colegas mencionando que muitas propostas do Bolsonaro não foram adiante, né? Projetos que caducaram, enfim, porque o próprio Congresso não levou à frente. E a interferência do Supremo Tribunal Federal, né, que tem até nesses pedidos de apresenta exames, entrega celular, e tudo isso que vocês mesmos já abordaram aqui, nessa administração, então, né, da presidência da República. E queria também pedir que vocês falassem um pouquinho sobre o Centrão. O que esperar do Centrão? Os presidentes, né, tanto o Alcolumbre quanto o Maia, o silêncio deles no episódio da saída do ministro Sérgio Moro, e o que eles estão articulando, então, em Brasília, nesse tempo de parada total? Olha, Simone, muito rápido também, na linha do que o Carlos falou, eu digo assim, primeiro, como eu disse, a nossa democracia é um learning process, estamos aprendendo, né? Então, assim, a primeira distinção que eu faço é não confunda o país com a sua timeline. Eu tenho usado essa frase por aí. Na rede social, nós estamos numa bagunça, no caos. Quem liga a rede social fica 24... Faz uma experiência aí. Aliás, não faça, vou dizer, mas vamos lá. Você ficar um dia inteiro conectado no Twitter e no Facebook, não sei o quê, você acha que o país está numa crise terminal. Não. Você acha que o país está na beira do precipício, porque as pessoas estão odiando, enfim... É o caos, a bolha digital. Tem um instituto, o Hidden Tribes, Instituto Americano, ele fez uma pesquisa sobre isso, não sei se o Carlos conhece,
mostrando que a bolha digital ela é vamos lá, 4 vezes, estou resumindo aqui um pouco, mas 4 vezes mais radicalizada do que a base da sociedade, né? Achei muito interessante isso que o Carlos disse, quer dizer, a sociedade, a grande sociedade, não necessariamente está mais polarizada, né? Quer dizer, porque quem está militando, o ativista da rede social, ele tende a ser várias vezes mais radicalizado, seja para a direita, seja para a esquerda, não importa, engajado, mobilizado do que a base da sociedade. É meio óbvio isso, né? Mas eles medem isso lá, né? Eles medem isso lá na relação dos membros do partido. Então, eles pegam, por exemplo, pessoas que simpatizam com o Partido Democrata. Eles verificam as posições dentro do Partido Democrata, as posições mais radicais dentro do Partido Democrata, elas estão 4 vezes mais representadas entre aqueles que são ativistas digitais do que em relação aos simpatizantes na sociedade do Partido Democrata, né? Então, é um indicador nessa direção. Dito isso, né, eu digo assim, existe um processo institucional no país que vai correr. Obviamente que esse ano é um ano ruim. É ruim para os empresários que estão nos ouvindo, é ruim para os profissionais, né? É ruim para as instituições. Eu imagino, a Simone comanda uma instituição como a Federação, deve estar difícil também para as instituições, para os programas das instituições, para quem patrocina as instituições, enfim, para a mídia está muito difícil, né? E é um ano difícil, ou seja, ninguém gosta de distribuir prejuízos, ninguém gosta de distribuir custo, não é? Todo mundo gosta. É muito mais fácil a gente estar vivendo num país onde a economia está crescendo 3%, 4%, 5%, a gente nem se lembra mais do que é isso no Brasil, né? Do que um país onde está caindo 5% e nós temos que distribuir esse custo, não é? Por exemplo, hoje a grande questão brasileira, o setor privado está perdendo, o setor privado está demitindo, os contratos estão sendo suspensos, os restaurantes não estão com faturamento. Qual é a contribuição que o setor público está dando, objetiva, né? No fundo, esse é o apelo do ministro Paulo Guedes naquela reunião lá, meio estranha no Supremo, que o presidente atravessa a praça, vai lá com os empresários e diz assim, olha, é preciso distribuir os custos nesse processo todo, né? Enfim, dito isso, eu quero dizer o seguinte, eu acho que nós temos muito a aprender. Por exemplo, eu escuto muito falar hoje em crime de responsabilidade, né? A Simone falou em pedir celular, em pedir exame, mas tem coisas até mais graves, né? Então, mas eu gosto de perguntar, bom, onde é que está não há problema. Se houver crime de responsabilidade, eu diria que é um dever da República impedir o presidente da República. Mas se não houver crime de responsabilidade, eu diria que digamos assim, é uma irresponsabilidade ficar insistindo, né? Ficar o tempo inteiro jogando na própria, digamos assim, na própria corrosão do sistema. De novo, não há nenhum problema. Se há crime de responsabilidade, ele precisa ser tipificado, ele precisa ser identificado, precisa ser enquadrado do ponto de vista legal, ele precisa ter alguma objetividade, precisa ser anunciado. Nas últimas semanas, eu tenho feito essa pergunta para interlocutores, em grupos, etc., né? Qual a tipificação, qual é o enquadramento, qual é a objetividade, que crimes são esses? Porque senão nós voltamos a um padrão da República pré-64. Para quem estudou um pouco a história do Brasil, que era o golpismo democrático, né? O que era o golpismo democrático? Todo presidente que entrava e saía, você já tinha a estabilidade pronta. Será que assume? Será que não assume? Será que vai ter uma intervenção? Será que não vai ter? Enfim, quer dizer, isso também faz parte do aprendizado da democracia, ou seja, ter um pouco de seriedade quando se trata de política, né? Enfim, eu diria, de novo, o enquadramento dos poderes, a separação, a harmonia, todo esse processo precisa ser bem, na minha opinião, bem amadurecido no Brasil, e eu acho que nós estamos, de alguma maneira, rodando nisso no Brasil, tá? E aqui vai a minha dose de pessimismo aqui para o debate, tá? Minha dose, e não é propriamente pessimismo, mas eu diria assim, a minha dose de alerta para o debate, tá? Isso implica, né, o Carlos conhece bem nosso, inclusive a academia, né? Quer dizer, eu acho legítimo, correto que as pessoas tenham as suas paixões políticas, mas você deixar toda a sua vida ser conduzida pela paixão política, né? Aí você é legítimo, cada um pode fazer. Eu gosto muito lá como é o nome dele, esqueci agora o nome, mas a ideia essa alusão que o Carlos mesmo fez do eleitor torcedor, né? Só que nós somos torcedores, né, apaixonados pelos times de futebol, mas sabe que nós deveríamos ser torcedores apaixonados por políticos ou por partidos políticos, né? Isso é meio uma característica da democracia contemporânea,
mas ela é uma fonte de instabilidade, ela é uma fonte de muita irresponsabilidade, ela é uma fonte digamos assim, de circunstâncias que acabam prejudicando, né, que o foco da política seja naquilo que de fato interessa às pessoas. Eu imagino os empresários, produtores ou profissionais que nos assistem, né? Quer dizer, nós precisamos aprovar reformas no Congresso, aprovar o marco regulatório do saneamento básico. Né? Por quê? Porque metade da população brasileira, ou quase metade, não tem acesso ao esgoto tratado. Né? E você precisa de segurança jurídica para ter investimentos, certo? Em municípios, em regiões do Estado, em estados propriamente dito. Pô, por que não avança isso? Né? Por que o país não foca nisso? Eu estou escrevendo agora um artigo sobre educação. O setor privado de educação básica, que é 15% dos alunos, está tocando as aulas online. Né? Mas você tem 85% dos alunos que estão nas escolas públicas que, em grande medida, estão parados e vão ficar para trás. O país está discutindo agora o quê? Adiamento do Enem. Adiamento do Enem, cá entre nós, agora, na minha visão, é necessário. Né? Mas é uma vergonha. É uma vergonha que o setor público não consiga oferecer um tablet e uma conexão de internet. Até a nossa Assembleia Legislativa aí do Estado fez uma iniciativa que me pareceu interessante, que é garantir o acesso à internet para as crianças. Mas isso deveria ser uma política pública, uma política do país, né? Do Ministério da Educação, com os governos estaduais. Quer dizer, nem o aluno pode ficar uma semana, 2 sem aula, mas na terceira semana tem que voltar à aula online. E o Estado tem que garantir isso. O que me impressiona, Carlos e Simone, é que ninguém discute isso. As coisas que realmente importam para o país, tem milhões de crianças hoje que estão fora da escola e que possivelmente vão perder o ano. Vão perder o ano enquanto a gente está discutindo o detalhe do vídeo, o detalhe do celular. Nós estamos vendo a briga política, quem é que a Polícia Federal entrou lá para ver o celular, para ver se tinha fake news. Sim, nós estamos... Né, em parte, a democracia é feita disto, né? Mas eu diria assim, o Brasil precisa retomar as questões importantes. O Brasil precisa retomar a pauta de reformas. Né? Eu tenho dito isso, algumas pessoas dizem assim, não, é impossível num ano de pandemia, no ano eleitoral, pensar em qualquer reforma. Eu diria, no momento de crise, que o país vai cair 5%, é exatamente nesse momento que a sociedade tem que pressionar o sistema político para conduzir reformas, para ver como é que nós vamos sair disso lá na frente. Quem é que vai pagar uma conta de 700 bilhões de déficit primário? Era para ser, multiplicou por 6, 7 vezes o déficit previsto. Essa conta vai ficar no país, ela vai ser paga nos próximos anos. Isso vai prejudicar, vai segurar, vai ser uma bola de chumbo prendendo o nosso crescimento econômico. Né? Então, eu diria assim, e nesse sentido, na linha um pouco, o Carlos falou, o presidente como fator de instabilidade é ruim. Né? Nós entrevistamos esses dias lá no livro o ex-presidente Temer, né? E ele disse, olha, se eu pudesse, aquele jeito do Temer, né? Se eu pudesse dar um conselho para o presidente Bolsonaro, eu diria assim para ele, não vai todo dia ali naquela cerca e faz aquelas declarações, faz aquele bate-pronto ali, né? Ninguém vai, vamos ser realistas, o presidente Bolsonaro não vai mudar, ele não será outro presidente. Ele foi eleito desse jeito. Os políticos, em geral, eles estão muito autoconfiantes. Né? O político não gosta muito de conselho de acadêmico, porque ele diz assim, ó, eu que me elegi, né? Não foi você. Então, eu me elegi, eu sei como faz, eu acredito no meu jeito. Né? Então, o político tem esse elemento carismático, intuitivo, todo político tem. Né? Com alguns são mais cerebrais, é verdade, mas o presidente Bolsonaro não é propriamente desse perfil. Então, ele não vai ser o presidente Temer, não será o presidente Fernando Henrique, não terá a liturgia, o cuidado, etc. Agora, algumas correções eu acho que precisam ser feitas. Né? Ou seja, buscar um padrão de... E eu acho que o presidente Bolsonaro tem tentado fazer algumas coisas. Hoje parece que ele foi lá, visitou o ministro Dias Toffoli, né? Ele tem feito uma reaproximação com o Rodrigo Maia. A própria ida na direção do Centrão, eu diria o seguinte, tem um grande problema nisso? Não vejo. Acho que compor um governo de coalizão, buscar os partidos, né, dentro de critérios aceitáveis, né, republicanos, acho positivo para o país. Eu acho negativo para o país que tem que negociar com 20 partidos. Acho que o Brasil deveria discutir seriamente, e também não está, o fato de que nós temos um sistema político pulverizado, os sistemas mais pulverizados do mundo, e é um problema de governabilidade do sistema político. Tá certo? Mas vamos lá, é a realidade que nós temos, como diz na colônia alemã, aí, no nosso querido Estado, é o que a casa oferece. Né? Então, essa reprodução. E vamos lá, foi o Centrão que aprovou a PEC do teto, foi o Centrão que aprovou a reforma trabalhista, foi o Centrão que aprovou a reforma da Previdência,
e vai ter que ser o Centrão, né, com aquela coalizão majoritária no Congresso, que vai aprovar a pauta de reformas que tem pela frente aí. Bom, eu não sei. Bom, eu não sei. Eu acho que esse fenômeno de interferência política de outros poderes, eu não vejo como tão problemático, não, sabe? Eu acho que essa divisão de separação formal entre poderes, ela vem se diluindo muito desde a Segunda Guerra Mundial. Na realidade, tem vários estudos que mostram que os executivos, por exemplo, se transformaram em muito poderosos, né? Os executivos costumavam ter menos poderes do que têm atualmente, né? O presidente brasileiro, ele tem muitos poderes, né? Ele tem poderes constitucionais e não constitucionais, ele tem poderes orçamentários, poderes de agenda. Vale salientar que todos esses poderes não foram fruto de usurpação, né? Como em outras democracias iliberais, como na Venezuela, na Turquia. Na realidade, o presidente se transformou como um grande núcleo do processo decisório no Brasil a partir da escolha do próprio legislador constituinte. Então, o legislador constituinte interpretou que para que o presidencialismo alcançasse funcionalidade em um ambiente multipartidário, era importante que esse presidente fosse poderoso. Certo? Só que o próprio legislador constituinte não só delegou poderes para o presidente, medidas provisórias, poder de veto total e parcial, poder de urgência, poder orçamentário. No momento que o legislador constituinte viu a sua incapacidade de fiscalizar na sua plenitude esse executivo poderoso, esse manda-chuva, esse núcleo do processo decisório, o próprio legislador constituinte delegou uma série de poderes para organizações de controle que se tornaram muito independentes, né? Judiciário, Ministério Público, Polícia Federal, Tribunais de Contas, controladorias, e preservou uma mídia extremamente independente, extremamente capaz de criar problema para qualquer governo, né? O que é um sinal de grande maturidade para a nossa democracia, né? Independentemente de quem seja o governo de plantão, a nossa mídia ela faz oposição, o que é ótimo, né? O que é ótimo. Eu acho que quanto mais nasty, quanto mais dura, quanto mais no pescoço do governante a mídia tiver, melhor para a sociedade. Eu acho que não tem que dar uma folga, um dia de descanso para qualquer governo de plantão, né? Então, acho que apontar contradições, criar problemas para o governo, eu acho que é bom. Com relação ao que o Fernando chamou de judicialização da política, eu também não vejo isso como muito problemático. Acho que essas instituições elas demoraram para cair a ficha delas do poder que o Constituinte delegou para elas em 88. O Ministério Público foi praticamente criado nos moldes que a gente tem na Constituição de 88. Não tinha um prédio para o Ministério Público, não tinha uma burocracia própria, não tinha gente suficiente. Então, demorou um certo tempo para que essa burocracia fosse criada, para que se constituísse um ethos burocrático de defesa das instituições, contra a corrupção. Então, eu acho que esse desenho institucional que nós temos no Brasil é muito legal. Eu não vejo grandes problemas, não. Eu acho que o jogo está sendo jogado justamente com um presidente que é poderoso, mas sob o escrutínio cotidiano de instituições também poderosas, capazes de criar problemas para esse presidente, uma vez ele venha a desviar. Não só desviar do ponto de vista moral, mas desviar também do ponto de vista governativo.
Então, esse jogo conflituoso, para mim, ele é virtuoso. Então, o conflito entre poderes, eu acho que ele gera bom governo. Ele gera accountability, ele gera responsabilização. E, assim, nesse jogo, excessos vão ser cometidos, óbvio. Poderes vão cruzar o sinal, possivelmente. Mas eu acho que esse próprio jogo dinâmico se reequilibra, né? O Fernando deu exemplos de que o presidente agora começa a buscar o presidente da Câmara, foi visitar o presidente do Supremo. O que é isso? Isso é aprendizado, é percepção de que passou do sinal, é preciso ajustar aqui, ajustar acolá. Daqui a pouco o Supremo também vai fazer ajustes. Eu acho que, como o Fernando colocou, o mais importante é a gente ter capacidade de distanciamento das coisas, dos problemas, não absolutizar um problema como achando que o governo vai cair em função disso, ou se ele sobrevive até sexta-feira, e ter um distanciamento e ver como é que essas instituições interagem nesse jogo que é dinâmico e se, no agregado, se o equilíbrio é alcançado. Então, se nós temos equilíbrio nesse jogo, se não ocorre desrespeito às regras e aos procedimentos, às rotinas, às liturgias, eu acho que o jogo tem que ser jogado. Eu acho que o governo ter direito tem de espernear, como qualquer governo esperneia, né? Lembro que desde o governo Fernando Henrique, o governo Collor, o governo Lula, o governo Dilma, todos esses governos não eram muito simpáticos a você ter todas as instituições no seu pescoço e o tempo todo criando problemas e dificultando. Mas, de novo, o nosso desenho institucional não foi feito para gerar eficiência. Nós temos um sistema que não é majoritário. Nosso sistema ele é proporcional, ele é consorciativo, ele pressupõe a construção de consensos. Tem muitos pontos de veto. Então, a gente não tem que imaginar que o nosso sistema ele foi desenhado para gerar eficiência. Nós não temos um sistema eficiente. Ele nem foi pensado para sê-lo. Ele foi pensado para gerar inclusão, participação, e por isso o jogo ele é moroso, ele é ineficiente, ele é custoso, mas eu estou feliz, eu estou pagando esse preço. Eu acho que faz parte do jogo. Então, o nosso DNA é um DNA consorciativo, é um DNA não majoritário, não eficiente. Então, em função disso, os poderes eles sempre vão interferir um no outro. Então, aquela visão clássica de que o legislador legisla, o judiciário garante que as regras estejam dentro da Constituição e o executivo executa ou governa, isso aí é uma definição que morreu já há muito tempo. Não existe mais na prática, né? O jogo ele é muito mais dinâmico, ele tem uma série de tentáculos que... isso não é um fenômeno apenas brasileiro, isso é um fenômeno mundial, seja em regimes presidencialistas, seja em regimes parlamentaristas. Então, eu não vejo isso como problemático necessariamente. Estou gostando muito dessa dupla Fernando e Carlos, né? Agora, considerando as visitas que o presidente Bolsonaro está fazendo, considerando que a imprensa não vai mais para a cerca, brigou com o Bolsonaro de novo, e que o Bolsonaro está fazendo lives com os seus apoiadores, dias melhores virão. Mas, assim, nós já estamos encaminhando para o encerramento, mas não podemos deixar de olhar para frente e entender o que será do Brasil pela visão de vocês. Segundo semestre de 2020, um ano que seria muito promissor, reformas. Vamos conseguir fazer alguma reforma nesse segundo semestre? E olhando lá para frente, porque o pessoal aqui tem comentado, né? O que esperar das próximas eleições? A gente já está tendo uma disputa política hoje
alguns governadores como protagonistas, o presidente Bolsonaro já trabalhando numa possível reeleição. Eu queria que a gente pudesse ainda passear um pouquinho por esses assuntos, né? Pensando, ministro Guedes se mantém no governo e com ele a gente vai conseguir manter essa estabilidade, essa confiança. É difícil, né, de prever tudo isso, mas eu queria que vocês, né, a partir das experiências, pudessem nos falar um pouquinho sobre o futuro. E uma questão aqui que surge muito hoje, um clamor de toda a sociedade é com relação à reforma administrativa. Nós estamos mantendo privilégios adquiridos. Enquanto uma maior parte, né, da sociedade brasileira está fazendo sacrifícios, muitos estão sem renda, outros estão perdendo o emprego, muitas empresas em situações de extrema dificuldade, o servidor público se mantém com a sua estabilidade, com o seu salário, e isto acaba gerando, né, uma distância muito grande entre o público e o privado. Reforma administrativa vai ser a primeira a ser colocada em pauta? Olha, Simone, eu comungo desse, eu vou chamar de suave otimismo do Carlos, eu comungo. Acho que esse Congresso, com todos os defeitos, com toda a fragmentação, ele foi capaz de fazer reformas nos últimos 4, 5 anos, né? Quer dizer, nós estabilizamos a economia num patamar de inflação baixo, né? Nós com taxa de juros a mais baixa da história. Quer dizer, é óbvio que obviamente, nós enfrentamos agora a maior crise sanitária, eu diria, que se tem notícia na história brasileira, né? Então não é pouca coisa. Nós não podemos, digamos assim, subestimar as dificuldades, o choque externo, vamos chamar assim, dificuldades que nós estamos enfrentando, né? Então eu diria, e é verdade isso. Eu também concordo com o Carlos. O sistema político brasileiro é consorciado. Gostei dessa definição. Quer dizer, é um sistema de freios e contrapesos muito robustos, muito robustos. Isso me leva sempre a uma crença na democracia brasileira. Quer dizer, nós temos um Congresso forte no Brasil, com prerrogativas, um judiciário forte, uma Suprema Corte forte. Na minha opinião, ele intervém de maneira, né, equivocada, muitas vezes, né? Mas, como dizia, assim, é o direito de se equivocar por último, né? Como se diz na... eu conversava com um jurista muito interessante, ele me dizia assim, é possível que tenha sido todas as decisões, ou algumas delas, equivocadas, mas na tarefa do juiz ou na tarefa do ministro, cometer erros faz parte, né? Quer dizer, até porque o conceito de erro e acerto numa democracia ele não é absoluto, né? Então tem gente que concorda, tem gente que não concorda. Ele está no exercício da sua, digamos assim, da sua função constitucional, e nesse ponto eu acho que assim, o presidente Bolsonaro, eu acho que pode estar aprendendo nesse sentido, certo? E ele tem feito idas e vindas, né? Chamada pauta conservadora não avançou, ele precisa negociar. Quer dizer, a própria ideia de formar uma coalizão no Congresso é um aprendizado, é positivo, na minha opinião, desde que seja feito de maneira republicana, de maneira correta, isso eu acho positivo, né? Alguns vão dizer assim, não será feito de maneira correta, isso não tem como... Bom, né? Há muitas razões no Brasil para se desconfiar de negociações feitas no mundo político, é verdade, né? Mas elas precisam ser feitas, né? Ou seja, é preciso que maiorias sejam estabelecidas, é preciso que o diálogo aconteça, né? Enfim, mas o fato, eu diria assim, ninguém sabe o tamanho da pandemia, né? Ninguém sabe exatamente qual é a curva de contaminação. Num cenário em que nós estejamos já perto ou muito próximo do pico da contaminação, e que a gente vai assistir agora um processo de estabilização, né? E isso aqui, dito, eu não sou sanitarista, e mesmo que fosse, acho que essa previsão é muito difícil de ser feita. O Brasil vem tomando medidas. Eu vejo muitos estados, o próprio Rio Grande do Sul, já migrando por um processo de distanciamento controlado. O que é o distanciamento controlado? É a próxima fase. O próprio governador de João Dória, o estado que mais é afetado pela pandemia, disse isso, quer dizer, nessa semana. Quer dizer, a partir de junho, nós vamos migrar para um novo modelo, um modelo onde, né, é um modelo mais seletivo. Você vai analisar que regiões podem ter um padrão de abertura mais rápido, que setores, protocolos setoriais muito bem definidos, né? Então, eu acho que nesse ponto o Rio Grande do Sul está de parabéns. O Rio Grande do Sul criou um modelo para o país, né? Aquela distribuição regional, distribuição
por cores, né? Então, mede a questão do impacto econômico, a segurança sanitária, você tem protocolos por região, por setor. Eu sei que teve uma participação empresarial muito forte na montagem desse próprio modelo, então acho que este é o caminho. Eu lamento apenas que o governo federal não tenha liderado, pelo menos até agora não lidere um processo como esse no país, até por essa dificuldade de diálogo com os governadores, essa oscilação de ministros, enfim. Mas, como diz, é o que a casa oferece. Então, nós vamos passar por essa pandemia dessa maneira. Né? Então, eu tenho a impressão que os balanços que vão chegar do setor privado no segundo trimestre, obviamente, vão ser ruins. Obviamente, as notícias não vão ser boas. Né? Em grande medida, o mercado já vem precificando isso. Né? Eu acho que o esforço fiscal do governo vai ter que prosseguir. Muita gente de Brasília sabe disso, que a conta ainda vai ser mais alta do que está sendo hoje. E é por isso que eu insisto. Né? Quer dizer, muita gente sabe disso. E digamos assim, eu acho que o papel do ministro Paulo Guedes é importante nisso. Quer dizer, como ministro que entende o conceito de responsabilidade fiscal, entende que vai depois, né, quando esse processo entrar numa estabilização e mesmo num declínio, né, que nós vamos ter um crescimento de desemprego aí, sei lá, de quantos milhões de pessoas, vai ter uma perda brutal de renda, a economia vai ter que se reorganizar. A reabertura não vai ser de uma hora para outra. Né? Nós não vamos ver em setembro, agosto ou outubro os restaurantes cheios, etc. Você vai ter todo um processo, né, de reabertura controlada, setorial, enfim. Eu acho que este é, digamos assim, o movimento deste ano. Né? Mas eu não tenho dúvida que é uma expressão muito forte, mas eu acho que o melhor prognóstico é que a partir já do terceiro trimestre, mas especialmente do último trimestre, nós vamos assistir um processo gradativo de recuperação, de reabertura, controlada, distanciamento regulado, com protocolos, etc. Tem que ter muito cuidado para não ter uma recaída de todo o processo. Mas a partir eu acho que nós podemos terminar o ano, né, com uma visão otimista de possibilidade de retomada de crescimento aí para 2021. Bom, rapidinho aqui, Bom, coalizão. Eu acho que o problema da coalizão do governo Bolsonaro não é se é com centrão, não centrão, não é isso. Eu acho que até porque eu respeito muito qualquer partido político, né? O grande problema é o timing e as condições, né? Então, eu acho que o Bolsonaro propôs fazer uma coalizão de forma muito tardia e numa condição de vulnerabilidade, certo? Então, como esse é um jogo de repetição, né, e os atores políticos são estratégicos, quanto mais vulnerável o presidente está, ou sinaliza que está, piores são as condições de negociação sob a perspectiva do executivo, certo? E como esse jogo, como eu falei, é de repetição, e se a coalizão não tiver um perfil estável de negociação de longo prazo, mas só de curto prazo, esses atores fazem updates, eles fazem atualizações cotidianas das suas condições, certo? Então, é possível que um partido tenha fechado o acordo com o presidente hoje em certos termos, ocupação de tantos cargos, possivelmente depois da pandemia, eu acredito que o governo vai ter que fazer uma reforma ministerial e alocar ministérios para esses partidos. Eu não acredito que esses partidos vão topar continuar apoiando o governo Bolsonaro sem ocupar ministérios, só secretarias ou cargos de segundo e terceiro escalão. Então, acho que vai haver compartilhamento de poder. Então, assim, o presidente tinha condições, em última instância, se eu refrasear, eu acho que o governo Bolsonaro é um governo underperformer, ou seja, ele tem uma performance muito aquém do que poderia, dado as condições que ele saiu das urnas. Ele saiu numa condição muito favorável e ele gastou esse capital. E hoje ele se encontra numa situação débil e correndo atrás de apoio. Então, se eu estou correndo atrás de apoio, obviamente que eu vou ter que gastar mais. Obviamente que eu vou estar mais vulnerável a um comportamento estratégico dos atores políticos de tentar inflacionar o preço do apoio.
Então, esse é o problema maior da coalizão de Bolsonaro. A gente não sabe ainda quais são os termos dessa negociação e até quando e quanto o presidente estaria disposto a pagar. Então, isso tudo é incógnita ainda. Então, eu não tenho nenhum prurido que o governo se associe com quem quiser, né? Até porque esse governo não tem ideologia. Esse governo é um governo de identidades. Logo, os partidos políticos que não têm ideologia também, que normalmente são os partidos do centrão, que são mais maleáveis, são mais flexíveis, por isso que eles sempre estão no governo, porque eles podem servir a qualquer governo. Essa é a grande magia de um partido que não tem ideologia firme, ele poder jogar o jogo coadjuvante sempre e sobreviver sempre. Então, acho que isso eu vejo como um ganho, não como uma perda, né? Então, o problema é as condições da negociação. O presidente está vulnerável. Então, é como eu preciso vender um carro, é diferente quando eu posso vender meu carro quando eu recebo uma oferta, né? Eu preciso vender um apartamento, é diferente de quando eu chego em casa, não estou querendo vender meu apartamento e alguém bate na minha porta querendo comprar meu apartamento. Então, o presidente perdeu a chance de estabelecer os termos e os preços da negociação. E aí, com o decorrer do jogo, pode ser que ele perca ainda mais o controle dos custos que isso pode incorrer. Com relação às eleições de 2022, ainda é muito cedo, mas com certeza, se o presidente Bolsonaro conseguir sobreviver ao impeachment, se conseguir sobreviver ao escrutínio dos órgãos de controle, que é uma possibilidade concreta, ele vai se candidatar à reeleição e ele será competitivo, né? Entretanto, imagino eu que ele não vai desfrutar do terreno fértil que desfrutou em 2018, que era ter o PT como principal adversário. Eu acho que o PT se fragilizou muito. Ainda o PT vive da agenda do Lula livre, não conseguiu superar isso, enquanto o que é um paradoxo, né, para o PT, né, porque ele tem que se livrar do Lula para poder se soerguer. Então, como é que eu posso me livrar da minha principal liderança? Quer dizer, o PT, eu acho que ele só vai se tornar competitivo novamente quando o Lula deixar de existir como figura política concreta. Enquanto existir o Lula, eu acho que o PT não será competitivo. Consequentemente, a vida de Bolsonaro não terá um protagonismo de esquerda antagônico ideal para o Bolsonaro, que é o petismo. Então, eu acho que o Bolsonaro terá um adversário mais forte. Eu acho que vai ter adversário de centro e de centro-direita, a começar pelo ex-ministro Sérgio Moro. Eu acho que o Sérgio Moro vai estar no jogo político. Claramente, ele será um player. Não sei qual é a posição que ele vai jogar, mas ele vai estar no jogo. O governador de São Paulo vai estar no jogo. E esses atores, só esses dois atores vão embolar o jogo, porque eles preenchem esse perfil de um eleitor de centro-direita, que, com certeza, vários desses eleitores que se frustraram com Bolsonaro por um perfil mais pragmático, que votaram no Bolsonaro para evitar o Lula, para evitar o PT, para evitar o antipetismo, esse eleitor pode, com certeza, quer dizer, o eleitor de centro que ficou órfão em 2018 pode ter alternativas competitivas contra o Bolsonaro. Então, eu acho que o Bolsonaro terá mais dificuldade de reeleição se ele conseguir sobreviver ao escrutínio das instituições de controle. Muito interessante, adorei, assim, reflexões importantíssimas. Eu acho que nós vamos ter aí um futuro, né, meses e anos interessantes no Brasil. Como lideranças empresariais, é um desafio para nós a cada dia, mas acho que é muito oportuno também nós podermos estar fazendo parte de toda essa construção. Queria agradecer a nossa audiência qualificadíssima, ao nosso presidente da Confederação de Entidades Empresariais, o Jorge Teixeira,
está nos acompanhando também. Agradecer a todos, né, que de alguma forma mandaram alguma mensagem, ou pelo Facebook, ou pelo WhatsApp. Infelizmente, a gente não consegue interagir com todos, né? Mas eu acho que vocês conseguiram colocar de forma muito clara um pensamento importante e que norteia, né, o futuro. Acho que para nós é importante também entendermos todo esse contexto através de profissionais que têm a experiência, né, e a relevância de vocês. Então, Fernando, muito obrigado. Carlos, também muitíssimo obrigado por aceitar estar conosco. Eu já quero convocá-los para estarmos juntos, fazer mais uma vez um Tá na Mesa no segundo semestre de 2020. Vamos esperar aí uns 4 meses, a pandemia, né, vai se acalmar, a gente vai ter uma retomada econômica e vamos ver o que vai acontecer nesse cenário político. Acho que 4 meses é um bom tempo, né, para que nós tenhamos muitas novidades no cenário político. Se vocês estivessem aqui conosco, nós entregaríamos um presente para vocês. Como vocês estão longe, nós vamos mandar para a casa de vocês. E eu quero saber, Carlos, se os teus amigos gaúchos já te ensinaram a tomar chimarrão. Senão a gente manda um manualzinho junto com o presente. E aí, daqui a 4 meses, quando a gente se encontrar de novo, tu nos diz como é que foi essa experiência de tomar um chimarrão. Já faz tempo. Legal. Eu queria que vocês pudessem deixar uma mensagem final para que nós possamos, então, fazer o encerramento dessa nossa live. Fernando, precisa tirar o teu microfone do mudo. Legal. Eu tenho minha mania de... Mas eu queria deixar um agradecimento a Simone, a Federação. Eu sou um fã do Tá na Mesa, assisti quantos Tá na Mesa assisti ao vivo aí, e sempre é uma grande satisfação. E um abraço ao Carlos, obrigado por ter aceitado o convite. Sempre é uma aula ouvir o Carlos Pereira, e essa vez não foi diferente. Vamos lá, por mim, daqui a 4 meses a gente vê o que aconteceu, né? Ver o que aconteceu, o suspense aí, nesse país que não nos deixa morrer de tédio, né? O que é uma vantagem. Tá? Grande abraço, foi ótimo. Eu também gostaria de agradecer, Simone, foi um prazer, com a sua simpatia, ter participado do seu programa, e Fernando também. A gente tem que fazer mais isso, Fernando, conversar mais. A gente tem muita complementariedade, muita similaridade. Eu acho que a gente aprende um com o outro. Espero participar em outras ocasiões também e visitar o Rio Grande do Sul assim que eu puder. Tá bom? Um grande abraço. Muito bem-vindo, Carlos. Nós estamos há 25 anos, né, com as nossas mais de 1000 edições do nosso Tá na Mesa. E nesses tempos, Fernando, a gente está se reinventando. Tu vê que agora a gente está fazendo um Tá na Mesa online, nos encontramos, né, através de uma tela, mas todas as quartas-feiras, então, ao meio-dia, é sempre um momento oportuno de nós fazermos reflexões, falar sobre economia, sobre política, sobre cultura, sobre desenvolvimento, empreendedorismo, mas é uma agenda que aqui no Rio Grande do Sul já se tornou tradicional. As nossas quartas-feiras, o Tá na Mesa. Muito obrigado pela parceria de vocês, por aceitarem nosso convite, especialmente por tudo que deixaram como mensagem para todos nós. A todos que nos acompanham, uma boa tarde e até a próxima quarta-feira.